Mais um início de semana abençoado e muita novidade boa para esse vídeo relacionado ao nosso Botafogo. Nada de saída, somente de chegadas, tá bom? Mas antes, se inscreva aqui no canal, deixa o like, compartilhe, que tem muita notícia boa. E lembrando, se você quer comprar uma camisa do Botafogo, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo. Vamos para as matérias e eu já volto com vocês. Muito bem, quem jogou no sábado foi o Botafogo, venceu o Bangu no Newton. Aliás, um jogo bem tranquilo, é líder do grupo do Carioca. Vou mostrar os gols para você. Vamos lá? Primeiro gol de Santi Rodrigues. Depois desse pênalti aí, que Alex Telles vai bater com muita categoria. 2-0 Botafogo. No jogo anterior, o Anselmo colocou ele mais do lado direito, onde o Marçal jogou. E acho que tendo que sair muito para o ataque e retornar, não é muito a do Barbosa, mas jogando na sobra, no lugar onde o Newton jogou nos dois jogos, acho que ele pode dar uma sustentação muito interessante, até pelo passe. Ele é um cara forte, um cara que marca bem, que tem uma boa liderança, mas tem um passe muito bom também. Acho que jogando no centro, né, da defesa, podendo organizar muito bem. Ele tem um bom pé direito também, o que não é muito comum para um cara que é canhoto. Acho que ele, organizando assim e com a mobilidade dos caras do lado, o Botafogo pode chegar forte nessa defesa. Uma pergunta para o senhor que acompanha o trabalho do Matias Anselmo. Com quantos zagueiros ele joga? Normalmente. Geralmente 3 zagueiros. 3 zagueiros. Isso. Mas olha isso daqui. Esse é um grande problema que o Botafogo tem. Por conta do transfer ban, o Ítalo não pode ser inscrito. O Barbosa é o único apto. Pantaleão está lesionado, lesão ligamentar, Nando. E o Bastos é uma questão que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Aí é difícil pro cara trabalhar, porque Bastos, os melhores times dele foram 3 zagueiros. O Bastos até teve no banco de reservas alguns jogos, mas assim, não entrou. Pelo menos eu não me lembro se ele entrou ou não. Mas a gente quer ver mais. A gente quer ver mais zagueiros do Botafogo. O Bastos, cara, o Bastos já não joga há mais de um ano, gente. Tem alguma coisa que está acontecendo com ele, precisa ser resolvida. Bem mais, acho que ele machucou antes da semifinal da Libertadores em 24. É isso, é verdade. Vai fazer agora 2 anos. É isso Vai aí. fazer 2 anos no final desse ano que ele não joga. O Pantaleão chegou muito bem, né, Fernandão? A gente falando aqui o tempo todo. Pô, esse garoto chegou surpreendendo. Machucou. Aí o Ítalo não pode ser inscrito, ou seja, o cara para jogar com 3, aí ele tem que criar alternativas. Mateu Ponte, Marçal, o Telles às vezes joga, e Newton. o Newton que é zagueiro um nenhum volante. jogando. Então assim, Difícil. E aí por um lado você tem o copo meio vazio, que é essa questão de não poder inscrever, de lesões, que aí foge muito do nosso controle, mas você tem um ponto positivo, que é o Martim Anselmo está conseguindo criar alternativa. É um Ponte, é um Marçal, é o Newton. Tudo bem, o Newton já tinha jogado como zagueiro, mas assim, agora é uma... Mas não é especialista, né? E é uma configuração diferente. Você jogar com a linha de 4, você jogar com a linha de 3. É completamente diferente. Então, assim, ponto positivo pro Martim Anselmo nisso e ponto negativo, mais um negativo pro técnico. É porque a primeira picles que precisa ser resolvida é o transfer ban. Perfeito. Porque até para renovação, até para jogador que pode chegar... Além do Ítalo, tem o Vidalba, que veio do Nacional, o ponta, Bom e não jogador, pode jogar. rapidinho. Não pode Tem jogar. o Medina que fez Tá até só um esperando. bom jogo, tá só esperando para chegar. E pega uma onda também, que é um negócio de louco. Cara, e é interessante a gente reforçar aqui o que o Anselmo falou. Não existe isso de fora do campo é uma coisa, dentro do campo é outra. Não tem isso no futebol. Antigamente até era porque era uma realidade constante das equipes. Os caras não tinham dinheiro e tinha que jogar assim mesmo. Hoje não. Tem uma estrutura, o Botafogo esteve num nível, existiram, né? Não existem, né? Existiram promessas sobre uma estabilidade financeira que acabou não acontecendo. E aí acaba dando uma desnivelada em tudo que acontece no campo e os caras estão indo muito bem, tá? Porque para viver no Botafogo, no Vasco, com a instabilidade financeira do lado de fora, faz muita diferença hoje em dia, galera. E volto aqui com vocês rapidinho para atualizar vocês com as informações que faltam. O John Textor, ele na live, acredito que todo mundo já tenha visto, na verdade, né? E ele tinha falado lá que tá ansioso para ver o time jogando e tal. A gente sabe que o elenco tá meio que escasso, tá defasado, mas que vai chegar reforço, ele confirmou. E, bom, tem as informações aqui para hoje, informações muito boas, por sinal. Vamos começar aqui falando sobre o Barbosa, que muita gente tava dizendo, o Barbosa vai sair do clube. Jogou 100 jogos, não foi nem homenageado. Então, assim, ele jogou no último jogo e pegou a plaquinha de 100 jogos alcançado, foi homenageado pelo Botafogo. E, bom, ele renovou. Esperamos agora que no meio do ano ele não saia, né? Que essa renovação não seja para não perder de graça, ou seja, que a renovação não seja só para vender o atleta, para não ficar sem valor nenhum. O Barbosa tem muito a entregar no Botafogo e se sair, com certeza, é titular em qualquer time brasileiro do futebol hoje. Então vamos aguardar os próximos passos, mas é uma boa notícia. Barbosa, contrato renovado, homenageado.
Botafogo também fez uma sondagem por centroavante do Ibrachina, que foi sensação da Copinha. Cara, quem viu esse moleque sabe que ele joga muita bola. Centroavante muito bom. Mas além do Botafogo, tem vários clubes que estão de olho no atleta. Aqui vem o Internacional, Cuiabá, Vitória. E um clube de Portugal fizeram contato também com os representantes do jogador. Aí tem times da França, do leste europeu e da Escandinávia também demonstraram interesse. Então a concorrência é muito difícil para o Botafogo contratar esse moleque. Ele viria ali para elevar o nível da equipe de base, mas também, quem sabe aí, sei lá, vir para a equipe principal, poderia até estar destruindo na equipe principal. A gente não sabe, né? Vamos aguardar os próximos passos. O Botafogo também tem um acordo com a MLS para pagar a dívida parcelada em 3 parcelas de 10 milhões de reais. 10 milhões de dólares, na verdade. Então, é o que a informação que informou a Rádio Tupi, certo? Então, bom, cara, são notícias muito boas para nós, para começar essa semana. E ainda sobre reforço, vale lembrar, galera, sobre reforço, vou falar para vocês, o Cuiabano parece que vai voltar, essa semana tá de volta. Medina já vai ser também anunciado assim que cair o transfer ban. Então, acredito que também tenha mais coelhos na cartola. Pode ser que tenha pontas que a gente vai precisar. Sei que tem um Vidal, vai cair no transfer ban, ele vem pro elenco principal. Mas vai precisar de pelo menos 2 zagueiros. E eu não tô falando do Ítalo e do Riquelme, não. 2 zagueiros que realmente chegam ali pra pegar o posto de titular. A gente tem o Bastos e o Pantaleão que tá se tratando. Mas precisamos de um zagueiro esquerda. Temos o Marçal. Marçal é lateral, galera. Então não dá pra segurar sempre o Marçal. Pela idade também, ele se machuca bastante. Então o Botafogo precisa ir ao mercado ali pra já. Ponta ou centroavante que faça gols, porque os nossos, pelo amor de Deus, velho. O Cabral, meu Deus. Cara, não faz um gol. O homem chega, já entra em campo desanimado, sabendo que não vai fazer gol, cara. Ó, presidente do Botafogo revela diálogo constante com o Textor e cria no fim do transfer ban. Ele disse que está torcendo para ele tirar a escolha da cartola. Ele também revelou que no evento onde ele estava, várias pessoas chegavam para ele e perguntavam, e o transfer ban, o transfer ban? E ele falou, cara, essa parte não é comigo, é com o Tário, ele tá ali. E mostrou no Tário, eu tava lá, mas mesmo assim a galera ficava cobrando ele. Ele falou que o John Textor sempre liga pra ele pra compartilhar informações. Cara, se não compartilhar, corre o risco dele, sei lá, ser afastado. Então, ele tem que estar compartilhando ali lado a lado, braço a braço com o presidente do associativo. Tá bom? E por último aqui, o John Textor ele falou sobre briga com a Ares, disse que Lyon representou números falsos e que os franceses devem 34 milhões de euros ao Botafogo, cerca de 211 milhões de reais. Eu não vou dizer que acredito nesse cara, nem que não acredito. Ele mente muito, a gente sabe disso. Mas também ele pode estar falando a verdade, a gente não sabe. Então só o tempo vai dizer quem tá errado e quem tá certo nessa história. Vamos aguardar para que essa semana o transfer ban caia, o recurso chegue e o Botafogo feche com reforços e os que já estão fechados possam ser realmente inscritos ali na FIFA ali para conseguir jogar pelo Botafogo pro brasileiro. Vai ser um jogo difícil na quarta contra o Cruzeiro e aguardamos que pelo menos faça um jogo digno de bom resultado.